Olá, futuro falante da língua inglesa. Aqui é o professor Fernando Pontes, do canal TV Filatês, trazendo hoje o 8º vídeo do módulo 2 do nosso curso Portable English para iniciantes. Estamos trazendo a continuação do vídeo 7, falando de pronomes pessoais em inglês. Agora estudaremos os pronomes objeto, aqueles que vêm depois do verbo, e suas substituições, colocações e equivalências. Estamos aqui dando continuidade e finalizando o módulo 2. Let's go! Let's look at the board, observe the board and repeat with me, ok? Como vocês podem ver, existe essa lista aqui de pronomes object, né? Quais são eles? Repeat. Me, you, him, her, it, us, you, them. Again. Me, you, him, her, it, us, you, them. Observando, existem os que são iguais aos subject, no caso de you, it e you, usado para o singular e plural e o pronome neutro, mas que a maioria é diferente. Qual o objetivo aqui desses pronomes? Como é que eles são usados? Primeira situação, eles são usados após verbos ou preposições, verbos ou preposições. Em linhas gerais, mais ao final da frase. Mas não é obrigado ser exatamente no final. Tá ok? Vamos ver isso no decorrer das nossas atividades. Aqui ao lado eu estou colocando exemplos para ajudá-los, já empregando os pronomes dentro da frase. É assim que a gente entende. Tá ok? Depois eu volto para cá novamente. Vamos aqui aos exemplos, tá certo? Repitam comigo. Do you love me? The students are between you and her. The students are between you. I lost the keys. I lost them. Yesterday I met a friend. Yesterday I met it. Vamos observar cada situação. Porque o me, ele é object, não porque ele se escreve me. Vamos entender? Porque se fosse para fazer uma substituição, será que você faria corretamente? Veja, love é o verbo da frase, ninguém tem dúvida. E quando eu coloco depois do verbo, é claro que tem que ser object. Na outra eu tenho o seguinte, the students are between you and her, you and her. Substituindo ficará, the students are between you. Between you. Por que vai ser you? Nessa substituição, tem a presença da primeira pessoa eu? Não. Se não temos a primeira pessoa eu e temos você mais alguém, lembra da equivalência? Vamos ter o vocês. Então aqui é o you. É desta forma que a gente sabe que nesta frase daqui de cima, o you é singular, mas nesta de baixo é plural. Nessa frase, I lost the keys, a palavra the keys substituído por them. Por quê? Está depois do verbo e keys é plural. Na penúltima aqui, yesterday I met a friend. Yesterday I met it. Por que eu substituí por it? Alguém lembra o que eu expliquei no vídeo 7? Não. Vou lembrá-los. O pronome it, ele é usado no sentido neutro. Podemos estar relacionado a um substantivo que não iremos saber se é masculino ou feminino. A palavra friend aqui, da maneira que ela está aqui, não podemos garantir que é masculino ou feminino. Quando temos essa dúvida na questão gramatical, substituiremos por it. Mas aí vem a pergunta, professor, eu poderia substituir por him ou her? Eu não digo que sim e também eu não afirmo que não.
E aí, professor, vamos ficar na dúvida? Não, veja. Se eu substituir por him, eu tenho que garantir realmente que aqui é masculino. E aí eu não sei. Se eu substituir por her, a mesma coisa, que é feminino. Então, na questão da dúvida, sempre eu digo, faça a coisa mais viável e mais correta, que seria o pronome it. Mas se assim você fizer numa questão aberta, não haverá problema. Agora, cuidado, numa questão fechada, escolha, num caso desse, seja subject ou object. Em dúvida da questão de gênero, se é masculino ou feminino, escolha sempre o it. Combinado? Então, o que é que tem que ficar marcado aqui? Me, primeira pessoa, né? E o tanto singular como plural, segunda pessoa. Him, elemento para homem. Her, para mulher. Aqui, animal, objeto, ou quando não conseguimos identificar o gênero. Us vai ser usado quando tiver eu mais alguém. Then é relacionado à substituição, tanto a him, quanto a her e a it, desde que possamos juntar alguém mais alguém, sem ter a primeira pessoa nem a segunda pessoa. Então, quando a gente vai fazer uma equivalência que não tem a primeira pessoa e não tem a segunda pessoa, só sobra eles ou elas. No caso de object, é them. E aí, futuro falante da língua inglesa, conseguiu aí entender? Fechou aí o estudo dos pronomes? Espero que sim. É muito importante que você tenha tirado estas dúvidas. E aí vamos ao nosso desafio, que é tranquilo. Vamos juntar agora os dois tipos de pronomes dentro do desafio e vamos ver como vocês sairão. Não é nenhuma produção de texto, é uma atividade de completar que vocês gostarão bastante. E aí depois vocês podem treinar a pronúncia. Vamos ao nosso practice de hoje, o nosso desafio. Aqui atrás temos um texto incompleto e devemos usar os pronomes para completá-lo. Eu vou explicar, você vai dar um tempo aí, né? Responde e depois eu trago a solução. Eu tenho que responder porque se eu não responder, ficará a dúvida, porque existe N possibilidades de resposta. Tá ok? Let's go? Vamos lá? Primeiro eu vou ler. Use the pronouns according to situation. Use os pronomes de acordo com a situação. Hello, my name is Fernando. Teach English and Spanish. My wife is Anna. Is beautiful. Love very much. Two daughters, Ananda and Beatriz. Love very much too. Have one cat, Tata. Is very smart, like two. Conseguiria responder usando os pronomes adequados? Que tipo de pronomes, professor? Pode ser subject e object. Como é que eu vou saber, professor? Lembre-se da regrinha. Qualquer dúvida, volte ao vídeo 7 e assista também esse vídeo 8 até aqui. Vocês vão observar que antes do verbo, você vai completar com subject e depois do verbo com object. Conseguiria? Dê uma pausa no vídeo, responda e depois confira. E então, futuro falante da língua inglesa, conseguiu solucionar? Tenho certeza que sim. Hello, my name is Fernando. Eu estou falando de mim. O verbo da frase, eu vou marcar o verbo da frase de blue, para ficar fácil. Na segunda frase, is é o verbo. Na outra, love é o verbo. Aqui, nesta, faltou o verbo aqui. Agora. Temos um verbo aqui, pessoal. Deixa eu ver onde é que tem mais verbo. Outro verbo. Mais um e outro. Por que foi que eu fiz isso? Agora você sabe que o que tiver que colocar antes dele será subject. E o que tiver que colocar depois do verbo será object. Ficou fácil ou não? Vamos lá. Se eu estou falando de mim, a resposta aqui de red, eu vou colocar I teach. I teach English and Spanish.
É o que eu faço. Nessa outra aqui, is beautiful, eu estou falando de quem? Eu estou falando aqui, ó, em destaque, de uma mulher. Se eu estou falando de uma mulher, então aqui, me referindo a ela, essa característica atribuída a ela, se aqui é o verbo, então aqui é she. She is beautiful. Ela é bonita. Confere? Aqui eu volto, continuo falando, ó. Sou eu que estou falando, eu sou o narrador. Então eu coloco aqui eu. I love, amo quem? Her, ela. O que é que eu tenho aqui? Por que agora aqui é her? Porque o que está após o verbo é object. Continuando. Quem está falando? Quem é o narrador? Eu. I have two daughters. Eu tenho duas filhas. I have two daughters. Então eu tenho duas filhas. Então, eu passando a falar delas aqui. Correto? Aqui os nomes. E o que é que eu observo aqui? Quem está falando? Eu sou o narrador. Só que alguém pode interpretar que, como eu já falei aqui da minha esposa, eu aqui, quando eu digo amamos e vou me referir às filhas, eu posso colocar minha esposa aqui na situação. Então tem essas duas opções para quem cumpriu, né? Porque quando eu digo I love, eu estou dizendo que eu amo. Mas quando eu digo we love, nós amamos. Nós quem? Eu e minha esposa. Qual foi a equivalência? Eu e minha esposa, nós. E agora, amamos a quem? As nossas filhas. São elas. Está depois do verbo. O que é que eu faço? Them. Se eu digo I love them very much too, eu estou dizendo que eu as amo muito também. E se eu disser nós amamos, e se eu colocar we love them very much too, nós a amamos muito também. Ou seja, eu estou falando agora aqui individualmente e aqui eu estou já fazendo a conexão, a junção, a equivalência com minha esposa. Vamos continuar. A partir de agora, eu posso estar fazendo essas duas coisas. Agora aqui, eu posso estar dizendo assim, ó. I or we. Eu posso estar dizendo I have one cat ou we have one cat. Qual a diferença? Aqui estou eu e aqui está todo mundo. Agora já somamos quem? Já somamos eu, minha esposa e as duas filhas. E se eu colocar I, eu estou sendo um pouco egoísta, mas não está errado. Porque eu estou falando de mim, o texto sou eu que sou o narrador, então poderia ser I. E agora? Falei de um animal, correto? Mas aqui tem duas situações, vamos ver quem lembra. Aqui eu vou usar, teve o ponto, eu vou usar antes do verbo, início da frase. Se referir a animal, eu coloco it. Correto? Correto. Então, aqui eu estou me referindo ao animal. Mas se for um animal de estimação, o que é que a gente faz? Eu posso trocar o it por she. Visto que é o nome de uma gata e não de um gato. Se eu for me referir ao nome de um gato e for de estimação, eu troco o he, eu troco o she por he. E aí eu continuo, né? Is very smart. Smart é esperta, né? E aqui o que é que eu faço? Vamos pensar, que eu sempre estou fazendo. Tem um ponto, né? Tem um verbo, vou colocar aqui no início da frase. Quais são as possibilidades? Depende de como eu fiz aqui, ó. Aqui eu não disse eu ou nós tem ou temos uma gata, no caso aqui. Não é verdade? Se eu coloquei aqui em cima eu tenho que permanecer aqui embaixo com, novamente, eu. Porque ficaria ilógico aqui eu falar nós e aqui embaixo eu voltar para o pronome eu. Tá errado. E se aqui em cima eu fiz com we, aqui embaixo eu posso fazer com we. We like o quê? Estamos falando de que agora? Da gata. Então, se eu estou falando aqui de um animal, eu posso trocar aqui, está depois do verbo, ou por it, ou por her. A mesma coisa eu digo, se você tratou o cat por um animal mesmo,
você tem que usar it aqui e it aqui. Mas se aqui você tratou como estimação e colocou she, aqui você tem que colocar her. Você tem que ser coerente com a informação. Senão vai ficar bagunçado. Ó, não entendo. Aquilo começou com it e aqui terminou com her. Aquele começou com she e aqui terminou com it. Não pode. Então, temos que ser coerentes. Tá certo? Espero que vocês tenham acertado o texto. Espero que vocês tenham aprendido essa questão de pronomes. Se não aprendeu, corre atrás. Vá e faça pesquisa sobre esse tipo de pronome. Tem muito conteúdo que você pode encontrar na internet. Tá certo? Então, pessoal, bye bye. See you next video. We are at the Portable English.